Sabadão do resumão, na verdade, domingão do resumão, né? Resumão acabou atrasando um pouquinho, tive uns probleminhas aqui, mas não vou deixar passar a semana sem trazer as principais notícias e alguns rumores do mercado de hardware PC Gamer, tá certo? E hoje o resumão vai pegar fogo, literalmente. A Nvidia falou oficialmente sobre aquele conector de 12+4, tava derretendo, hein? E aí, cara, o que vai rolar, tá? Tivemos lançamentos, vários rumores. Como de costume, na descrição eu coloco vários links importantes, inclusive os nossos 2 grupos de promoções do Telegram, caso você não queira perder as promoções. Grupo de hardware, aproveite a Black Friday, acesse o nosso grupo no Telegram. Primeiro link. Segundo link, grupo de promoções de smartphones e eletrônicos no geral, tá? Então façam parte para que vocês fiquem por dentro. Temos também lojas parceiras no canal, Terabyte Shop, AliExpress, Amazon, com várias categorias listadas aqui na descrição, para que você possa conferir além dos tópicos do resumão. Bom, vamos então, sem mais delongas, começar aqui com as nossas notícias. Falando aqui sobre uma notícia rápida, a Asus está revelando as suas 3060 Ti com GDDR6X. A gente sabe que a versão original era GDDR6, não era a versão X. O X vinha, salvo engano, a partir da 3070 Ti, então até a 3070 não tinha GDDR6. Mas aparentemente estão sobrando chips. A gente sabe que a indústria se moveu em torno da mineração, começou a fabricar muita placa, e o que acontece é que no momento está sobrando placa, e aí os caras estão liberando novas versões. Aqui nós temos um modelo Asus TUF Triple Fan, uma placa bonita, bem parecida com a 3070, 3080, tem a dualzinha e a dual branca também, para quem quer montar um setup todo branco, ok? Ok, é uma notícia simples, a gente espera agora para ver o preço dessas placas na prática e se elas vão chegar no Brasil ou não, porque existe uma diferença de performance em relação à 3060 Ti convencional, tá? Pessoal, a 4080 foi lançado oficialmente, infelizmente a minha placa já está até acostumado com isso, né? Ela atrasou, então já teve reviews aqui no Brasil, infelizmente a minha não tem nem previsão de quando vai vir, cara. Isso é muito triste, mas nós temos aqui os testes de performance que foram divulgados pelo TechPower, porque inclusive testou umas 10 4080, cara, impressionante a capacidade que os caras têm. Em Full HD, que é uma resolução baixa para essa placa, convenhamos, ela está fazendo 7% aqui em relação a 6950 XT e um pouco atrás de uma 4090. Então aqui realmente não impressiona muito também por conta do gargalo do CPU, que para uma placa tão forte quanto essa a gente observável em Full HD, em 1440p começa a aumentar a diferença, mas realmente o 4K nós vemos um salto maior de performance, então ela fica acima da 3090 Ti, tá? Então assim, hoje a 3090 Ti quando aparece por $1.000, 1.100, ok, ela está entregando acima, custando acima, então talvez por isso que não chamou tanta atenção e não está tendo vendas tão fortes como foi da própria 4090, mesmo sendo uma placa mais barata. A gente vai falar sobre isso no resumão. Em relação à 4090, 25% de performance. Nós temos aqui o gráfico de performance por dólar, aonde quem está aqui em cima tem a pior relação de custo-benefício e 4080 está aqui na terceira posição, junto com 4090 e 3090 Ti, porque são placas muito caras, tá? Inclusive, ele até colocou aqui a 4090 por $2.400, cara. Na verdade, sim, se for considerar o MSRP dela, ela é 1.600, né? Mas por algum motivo, ele colocou aqui o preço atual da Newegg e não da... Ok, é assim, o cara que vai comprar agora, se encontrar por 2.400, ela tem um pior custo-benefício, enfim. Então ele vai diminuindo o preço da 4080, conforme diminui o preço, o custo-benefício da placa vai aumentando, e que o melhor custo-benefício hoje está nas AMD, conforme a gente pode ver aqui, ó, várias placas da AMD no topo da planilha. Agora, quando você vai subir na resolução, realmente a 4080 dá uma melhorada, porque ela é mais forte, ela é melhor aproveitada nesse tipo de cenário, tá certo? Continuando os testes, Ray Tracing, cara, realmente ela é bem mais forte, inclusive em relação a 3090 Ti, tá? Então, assim, em relação a 80, ela tá entregando um bom salto de performance aqui, mas mesmo na 90 Ti, ela é mais forte, a 4K ela tá aqui um pouco acima também, Cyberpunk, curiosamente até um pouquinho acima da própria 4090, deve ter tido a atualização do jogo, se eu não me engano, que melhorou a performance, enfim. Então tem vários games aqui. Temos aqui o teste de temperatura, assim como a 4090 que eu testei aqui no canal. A 4080 Founders Edition é uma placa fria, tá? Então não há problemas a respeito disso. Na parte de consumo de energia é o que a gente esperava de uma placa 80, então ela está ali no máximo 350, né, no Furmark, no gaming aqui, então realmente não tem muito o que se preocupar com isso.
E espero agora trazer em breve o review para vocês, sem expectativa de quando irá aparecer, cara, infelizmente. Pessoal, aqui nós temos a Colorful lançando a 4080 Neptune, né, OCV, com um limite de energia de até 470 para que você possa de repente fazer um overclock, até porque ela tem um diferencial que é o fato de você estar usando refrigeração líquida. Então é esperado que essa GPU trabalhe muito fria e tenha um potencial para você subir sem muitas preocupações. Observe que não há nenhum tipo de fan na placa. Em alguns projetos a fan atua para refrigerar o VRM, e aqui não, eles colocaram um bloco que cobre GPU, memória e VRM, então não tem nada de fan. Em tese a placa você vai ter bastante silêncio, a depender da rotação das fãs que aqui foram posicionadas nesse water cooler de 360 mm. Então a vantagem dela é que ela vai caber em cases muito pequenos, a não ser que, claro, você coloque isso aqui para fora do case se for um ITX, né? Ficaria meio doideira, já pensou? Uma plaquinha dessa no ITX com um trambolhão nesse radiador do lado de fora. Ok, então essas placas são realmente difíceis de ver por aqui, quem sabe um dia, né? Galera, novos capítulos no conector de 12 mais 4 pinos, tá? Aqui não é da NVIDIA, as pessoas até confundem isso, cara. Não é a NVIDIA que fez esse conector, foi o PCI SIG, que é um consórcio que a NVIDIA, inclusive a AMD, faz parte também, tá? Mas a NVIDIA lançou adaptadores para 4090 e esses adaptadores estavam causando problemas, tá? Ok. Igor's Lab continua analisando isso e ele mostrou aqui uma situação curiosa. Existem dois fabricantes desses conectores, desses adaptadores. Um é uma empresa chamada Astron e a outra é a NTK. Ambas empresas, segundo o que ele fala, são taiwanesas e competem entre si. O que ele observou é que a NTK, que é essa aqui da direita, conforme a gente mesmo pode ver, tem uma conexão com mais aderência, ela faz uma conexão mais firme. Então, em tese, quem recebe esse conector, esse adaptador, está mais seguro, já que esse plug aqui, ó, ele já é um plug bem mais simples no encaixe. Esse aqui acaba fazendo uma pressão maior e o cabo fica mais firme, até porque já foi descoberto que o problema está na conexão, em você encaixar errado esse cabo. Aqui eles mostram justamente que o NTK exige mais força para você aplicar por conta dessas entradas que tem aqui, então ele acaba ficando mais firme no sistema. Eles também falam que o Astron, que é o cabo inferior, segundo a metodologia dele, tem uma durabilidade mais baixa, uma resistência maior. Resistência não é resistência de duração, uma resistência em ohms, tá? Enfim. Aqui ele enumera uma série de situações, por exemplo, conexão errada, temperatura, o que você pode fazer, enfim. Mas nós já temos um reporte oficial da NVIDIA que é o que eu vou passar para vocês. Aqui nós temos também o Gamer Nexus, que é um canal muito relevante lá fora, que fez diversos estudos, inclusive coisas até que eu não tinha visto, inéditas ainda. Ele aponta que a taxa de falhas está baixíssima, de 0.05 até 0.1 ao longo do mundo. Então isso aqui não é global, assim, nossa, 50, 30, 10, 5%. Não, é uma quantidade ínfima de pessoas com problemas nesse tipo de cabo. O que ele fala é que você tem que conectar firmemente para evitar problemas, cara. Ele aponta isso, que a causa principal é a conexão falha. Tá? Até o Johnny Guru, lá da Corsair, falou a mesma coisa. Então é preciso se atentar a isso, tem que estar muito bem conectado. Inclusive o cara passou um raio-x no cabo, identificou que existe algumas... Tipo, como se fosse uma sujeira, alguma coisa que foi feita na fabricação que ficou aqui, e isso daqui pode estar atrapalhando a conexão 100%, cara. Então aí já é um defeitinho de fabricação. A gente não sabe exatamente o que são essas coisas aqui, mas isso pode estar atrapalhando também, tá? Temos aqui então uma série de informações sobre isso. O vídeo dele, se eu não me engano, tem 30 minutos, ele fala muito sobre isso. Recomendo que assistam caso queira saber a fundo. A NVIDIA veio a público finalmente, depois de realizar os seus estudos, dizendo que apenas 50 placas foram afetadas no mundo. Então assim, cara, quem tem uma das 50 placas, cara, fica puto da vida, lógico, mas, cara, são 50 placas entre, se eu não me engano, 130 mil placas vendidas, ou seja, isso aqui é irrisório. Na prática, o problema era muito menor do que aparentava ser, tá?
Então eles concluem dizendo que o problema é justamente a conexão. Então eles falam que você precisa conectar o mais firme possível. Eles falam que, tá vendo, não está totalmente conectado, está totalmente conectado. Não pode estar sobrando aqui, tá? E apontam que todos os consumidores impactados, sendo Founders Edition ou modelos dos parceiros, estão cobertos por RMA, independente se você está usando um adaptador ou um cabo nativo. Então a NVIDIA está assumindo o compromisso de dar o suporte para os caras. Então agora aparentemente está resolvida a situação, tá? Pessoal, a gente teve aqui uma atualização sobre problemas da 4090 e 4080 que durante o post, o Power On Soft Test, que é a inicialização do sistema, algumas placas apresentavam uma tela branca e depois no sistema operacional dava vídeo. A NVIDIA está lançando um update de BIOS para quem tem esse problema. Eu não tive esse problema com a 4090, de repente você comprou uma 4090 ou uma 4080 e percebeu esse tipo de problema, basta você fazer a atualização de BIOS, tá? A princípio são para modelos Founders Edition, pelo que a gente pôde conferir aqui. Então assim, em tese não deve trazer problemas para as pessoas no geral, porque as pessoas geralmente não compram Founders, compram modelos dos parceiros. De qualquer forma, temos aqui essa informação e não pode ser resolvido via driver. Então é só update de BIOS, recomendo que façam só se realmente estiverem precisando. Então em tese só para Founders Edition. Aqui nós temos o reporte de venda, que foi estimado aqui de acordo com o WCCF Tech, se não me engano o Gamer Nexus também obteve essas informações, apontando que a 4090, cara, já teve 130 mil vendas. Olha só, cara, placa super cara, mas ela traz um salto de performance grande em relação a 3090 no preço relativamente próximo, embora a 3090 já caiu de preço também. Eu até estou anunciando no meu grupo de promoções a 3090 por 7 mil e pouco. Então tá bem mais barato que a 4090. Mas chamou mais atenção, cara. Enquanto que a 4080, tudo bem, acabou de lançar, mas o reporte nos aponta que está saindo menos. Então você tem lojas que esgotou? Tem, mas no geral está tendo menos venda de 4080 do que teve em relação a 4090, ok? Então as lojas têm as 4080 em estoque, enquanto que a 4090 no primeiro momento acabou esgotando de uma forma muito rápida. A AMD fez uma brincadeira através do diretor sênior de marketing para jogos, o Sasa Marinkovic, acho que é isso, né? Onde ele falou assim, ó, fique seguro aqui nas férias, no período de férias, e coloca o conector de 8 pinos convencional. Então tá fazendo uma brincadeira, né? Então os conectores não trazem problemas, a gente conhece isso aqui já faz décadas, né? Mas pelo que a gente viu, cara, lógico, é uma brincadeira, né? No caso da NVIDIA, eu não tô passando pano pra NVIDIA também não, tá, pessoal? Tô mostrando os números que eles passaram. 50 casos, para quem teve, é problemático, mas no geral isso aí não tá afetando praticamente ninguém no mundo, tá? De qualquer forma, sim, esses conectores até então a gente não houve problemas, a gente não houve relatos de problemas com eles, ok? Então... Seguindo aqui, pessoal, a AMD trouxe mais detalhes sobre a 7900 XTX, cooler, a parte do PCB, tá? Essas placas eu já tive acesso lá em Las Vegas quando eu fui no lançamento da AMD, eu já tive acesso a isso aqui antes, e agora que caiu o embargo para isso, a gente pode falar com mais detalhes. Então eles mostram um pouco sobre as placas, inclusive a XTX tem um sensor extra de temperatura atrás da fan, a XT eu não vi, a XTX tem, que é justamente para você identificar a temperatura do ar que está entrando, para ela regular as fãs de acordo com o ar externo. Eu achei bem interessante, uma proposta diferente. Aqui nós vemos o PCB da placa com o DisplayPort 2.1, que é o que mais chama atenção aqui. 20 fases, design em chiplet, que é mais econômico. A AMD mostrou pra gente lá no evento que eles conseguem economizar, consequentemente talvez isso explique porque essas placas são mais baratas que as placas 4080 ou a 4090, né? Que são design monolítico por si só, 24 GB de memória, enfim. Então nós temos aqui a parte de refrigeração, as 3 fãs, um bloco, uma base plate e um backplate na parte de trás também trazendo um design. Aqui o que eu falei para vocês sobre esse é um chipzinho que fica aqui na parte de trás, aqui na foto não está aparecendo exatamente, tá? E a placa tem RGB.
então não é só aquela cor vermelha, tem aqueles 3 tracinhos vermelhos que ficam um charminho ali na placa. A placa realmente me parece ter um design bonito, tá? Pude experimentá-la por alguns dias enquanto eu estive lá nos Estados Unidos. Pessoal, aqui nós temos a AMD comparando a 79 XT e XTX com a 4080, então fica claro que a concorrência é com ela, enquanto que a 4090 em tese fica sozinha, mas é lógico que a AMD pode lançar uma 7950 XT ou XTX, há espaço para isso, até onde a gente sabe. Então assim, ela lista as vantagens, que é, ó, temos mais VRAM, temos mais barramento e temos um consumo de energia menor no caso da XT e um pouco maior no caso da XTX, só que é esperado que a XTX seja mais rápida que a 4080. Inclusive, especula-se que mesmo a 7900 XT normal seja mais rápida que a própria 4080, custando menos, tá? Então vocês veem que ambas as placas estão custando menos que a 4080, 899, 999, tá? Em termos de performance, até antes de falar sobre a performance, eles brincam aqui com o tamanho da placa, que usa conector tradicional, tal, enfim. Mas em termos de performance, nós vemos aqui em relação a 6950 XT, esses gráficos não tinham aparecido na apresentação inicial. Nós vemos aqui que, cara, a XT, ela tá ganhando das 6950 XT da geração passada, que era uma placa que, se você for ver o teste dela, ela fica ali... Ok, cara, ela fica acima de uma 3080 Ti, muitas das vezes brigando contra 3090 e 3090 Ti. Então, nós temos aqui um dado que nos diz que ela deve ser superior a 4080, ou pelo menos o mesmo nível dela. Então tem alguns jogos aqui eles fazem o teste com FSR on e FSR off, o quanto está ganhando de performance. Por enquanto o FSR 2, né? O FSR 3 não tem expectativa de quando chega, que é basicamente um frame generator da AMD, assim como é o DLSS 3. Falando em AMD, a Asus TUF tinha feito a revelação da sua placa, agora nós temos a Power Color, fez apenas um spoiler. Tô até achando estranho, cara, porque hoje já é dia 19 de novembro, então a gente está a menos de um mês do lançamento e ainda não apareceram assim, cara, as placas, né? A gente não tem visto vários fabricantes revelando seus modelos, tem um ou outro aqui, pelo que eu vi são 2 só, TUF e Power Color. Então eu acredito que possa haver algum tipo de atraso ou chegar no dia não ter tanto estoque assim, cara, porque há menos de um mês era pra gente já estar vendo muita coisa dessas placas e na verdade não está acontecendo. Espero estar errado, tá? Aqui nós temos uma notícia rápida sobre o mercado global de DRAM, tá? Que está em queda 30%, que é imprecedente desde ali de 2008, daquela crise que teve. Eu acredito que isso aqui aconteça, que nós temos o gráfico de TrendForce, devido à baixa no mercado somada à crise global. Então assim, o mercado se acostumou com uma realidade onde precisava de muita DRAM, que era a mineração, né? E agora isso está caindo um pouco, tá? Então... não só a mineração, mas as pessoas que precisavam ficar em casa, home office, trabalhar, estudar em casa, precisaram comprar muitos PCs, notebooks para isso, né, e placas de vídeo também. E aqui você vê os principais fabricantes em queda. Talvez seja explicado por isso, o mercado está se normalizando, por assim dizer, tá? Pessoal, a NVIDIA está trazendo os benefícios do Direct Storage 1.1 para Vulkan também, tá? Além do que já tinha sido falado do DirectX. E isso está dentro do RTX I/O Brand, né, da marca deles. Aqui a gente vê como que funciona isso no input-output tradicional. Quando você vai fazer o carregamento de um game, vem do seu storage, passa pelo PCI Express para o CPU, enfim, há essa comunicação depois CPU memória para a GPU. No Direct Storage vai acontecer uma comunicação direta, né, do PCI na GPU e vai usar a alocação lá na memória da GPU, que agora são placas que estão 20 GB, 24 GB, 16 GB, que tem muita VRAM sobrando e vai aliviar o CPU e a memória do sistema. Em tese pode até aumentar um pouquinho a performance, mas quando a gente fala de carregamento de games, talvez não seja tão sentido isso. Isso já está sendo suportado a partir do driver 526.98. Pessoal, a Asus trouxe aqui uma planilha com recomendações de fontes para as placas de vídeo NVIDIA e AMD de nova geração. Também citam as placas da geração anterior.
O que eles falam é que quando você usa um i5 com Ryzen 5 a 4090, você teria que usar uma fonte de 850 watts. Claro que não precisa seguir exatamente a risca, muitas das vezes uma fonte um pouco inferior, com uma boa qualidade dos componentes pode aguentar isso, né? Mas é uma recomendação oficial do fabricante. Quando você usa o i7 ou o Ryzen 7 com a 4090, 1000 watts. E aqui temos um gráfico mais completo sobre isso, né? Então, basicamente, eles começam a recomendar fontes de 850 para 4090 até 1200. E para 4080, fonte de 750 até 1000, dependendo do consumo. No caso da AMD, são configurações parecidas aqui no i5 e no Ryzen 5, mas no i7 e no Ryzen 7 já são fontes menores, tá? Porque, de fato, o consumo de energia dessas placas está um pouco menor, como a gente viu em relação às NVIDIA. Então temos aqui essa confirmação. Galera, a AMD está fazendo cortes de preço na Europa através daquela loja Computer Base, provavelmente relacionada a Black Friday, né? Então os CPUs estão ficando mais baratos por lá. Aqui nós temos um gráfico de como era o preço aqui em setembro, depois foi caindo. Olha, também pelo fato de não estar vendendo tanto, né, o preço esteja caindo. E agora teve um corte um pouco mais brusco, justamente coincidindo com a semana da Black Friday. Inclusive, semana que vem vai ter live de promoção aqui no canal, hein? Fique de olho nos nossos grupos de promoções também, galera. Bom, no dia 3 de janeiro a NVIDIA vai fazer um anúncio na CES. E olha, provavelmente vai ser placa de vídeo, entre outras coisas que eles costumam falar, a parte de computação, carros autônomos, inteligência artificial. É esperado que venha a 4070 Ti, que era aquela 4080 de 12 GB que foi cancelada. Então, por enquanto não sabemos o que é, mas vai ter um evento e eu vou fazer, é claro, uma live aqui no canal. Pessoal, aqui nós temos na parte de vazamentos e rumores, informações de Ryzen de 96 núcleos, cara. Caramba, peraí. Ryzen de 96 núcleos, mas não é o Ryzen convencional que vocês estão acostumados, e sim o Threadripper, são aqueles Ryzen para high-end desktop. Para quem eventualmente pensa em comprar um Xeon Safari Rapids, mas não quer gastar exatamente o que custa um Epic, que são só para servidores ultra grandes. Aqui é algo mais acessível, entre aspas, lógico, isso aqui vai custar milhares de dólares, mas para quem precisa de um super desktop e não quer gastar tanto quanto um Epic, existe essa alternativa e vazou aqui com 192 threads, curiosamente a mesma quantidade de threads de um Epic, lógico que com menos lanes PCI Express, vai ser um pouco mais simples, né? Enfim, aí precisamos aguardar mais informações sobre isso. Pessoal, 4060, rumor, não tem confirmações, estimada para ser lançada em junho do ano que vem, coincide mais ou menos com o cronograma que veio a 3060, tá? E seria rápida quanto a 3070. Então a NVIDIA, aparentemente, se isso aqui for real, ela vai trazer o nível de performance da 3070, só esperamos que não seja pelo preço da 3070, aí não faz nenhum sentido, né? Apesar de, tem o DLSS 3, sim, tem o AV1, ok, cara, mas as pessoas querem um aumento de performance e um preço ali, cara. A gente viu o que a AMD conseguiu fazer, né? Então fica complicado, cara. Tipo, a 4080, ok, ela é mais rápida, mas ela também é bem mais cara que a 3080 no MSRP dela, né? Então assim, ok, cara. Inclusive, as antigas 60, por várias gerações, sempre batiam a placa 80, hein? A partir da 3060 isso caiu, ela já não batia a 80 mais, e sim a 70. E aparentemente vai começar. Pessoal, isso aqui não é um rumor vazio, isso aqui veio de um cara da Lenovo, da China, tá? Ele é o gerente de planejamento de marketing, ele fez uma postagem falando que muitas pessoas estão esperando a 4060, a performance seria 20% acima da 3060. Então, assim, é um aumento de performance baixo entre gerações, na minha humilde opinião, tá? Esperava que fosse um pouco mais forte. O consumo de energia ser menor que a 3060, ok, vimos uma vantagem aqui, então entre 150 e 180. O preço 10% acima da 3060, então ela é mais rápida, mas ela também é um pouco mais cara. Como vantagem da LSS 3, NVENC Improvement, a V1 não houve informação, acredito que tenha também o suporte a V1, cara. Então, sim, são rumores, não temos confirmações, precisamos aguardar. Pessoal, outro rumor da 4050, só que dessa vez para laptops. Foi vazado aqui no Puget Bench para o Premiere Pro, que inclusive eu uso na minha suíte de testes.
um i7 13700H com a 4050 de laptop. Isso aqui não tem como falsificar, tá, pessoal? Porque isso aqui é um reporte oficial que passa. Então a gente vê que está vindo de um notebook e aparentemente a performance dela é de 17 a 32% mais rápida que a 3050. Então já é um salto de performance razoável aí vindo entre gerações, tá certo? Pessoal, que nós temos rumores sobre um refresh dos Raptor Lake para o ano que vem e o Ryzen 7000 3D só até 8 núcleos. Então, em tese, não teria no Ryzen 9, tá? São rumores, não há confirmações. Mas nós temos aqui, segundo essas informações, pessoal, a Intel não iria lançar uma nova geração no ano que vem, e sim apenas um refresh da geração atual com entre 100 a 200 MHz mais clock. Então, isso seria assim vantajoso para quem está comprando agora, porque você já não teria uma nova geração no ano que vem, então seria na mesma placa. E isso já faz assim eu sinceramente não lembro de quando foi que a Intel fez isso. 3 gerações e um único socket. Normalmente eram 2 gerações, talvez como uma resposta à AMD para segurar um pouco aí os CPUs que estão surgindo. Então, em tese, no ano que vem teríamos mais CPUs para LGA 1700. Então aumenta o caminho de upgrade. Claro que tem que ver se for só o clock, talvez não traga tanto aumento de performance. Falo inclusive aqui no 13900KS, que já era esperado. E sobre o 5800X, perdão, o Zen 4X 3D, segundo esses rumores, não haveriam CPUs de mais de 8 núcleos. Na geração passada só teve o 5800X 3D, 8 núcleos. Então, em tese, a gente teria um de 8 núcleos e também um de 6 núcleos, ou seja, tipo um Ryzen 5 com o cache 3D, que tem o potencial de ser um CPU muito forte para jogos, cara. A620, placa-mãe barata, em tese foi colocada aqui para Q2, ou seja, segundo trimestre, a partir de março, tá? Não haveria suporte ao overclock de CPU, mas haveria o suporte aqui para usar DDR5 apenas no GDEC, então em tese não seria para overclock de memória também, o que não faz sentido em relação às antigas A320 e A520, tá? Ok, pessoal, precisamos aguardar, são apenas rumores. Nós temos aqui um CPU mobile Ryzen 7000 7845HX com 12 núcleos vazado no Ash Software Singularity. O que chama atenção é que o high-end da geração passada, o 6980HX, e assim como da outra geração, que era o 5980HX, eram 8/16. E agora a gente teria aqui no notebook um de 12 e um de 16 núcleos com 55 watts. Um aumento pequeno em relação à geração passada. Você observa que dobrou os núcleos, aumentou apenas 10 watts, cara. Interessante, hein? Vamos acompanhar. E aqui nós temos o vazamento, né? Confirmações, aliás, não confirmações, vazamentos dos Ryzen 7000 não X, ou seja, CPUs que não foram anunciados ainda. O vídeo, quer dizer, faz uma compilação, mostrando aqui o 7900 sem o X, mantendo 12/24 com TDP de apenas 65, mesma quantidade de cache do 7900X por menos, cara. Isso aqui tem o potencial de fazer muito sucesso e ajudar a vender um pouco, porque os CPUs nem estão tão caros em relação à geração passada, mas a placa-mãe e memória RAM complica um pouco, né? O 7700 também 8/16, clock um pouco reduzido, TDP reduzido, e o 7600, esse aqui seria o king das vendas, né, cara? Mais barato que o 7600X, só uma diferença mínima de clock, 65 watts, cara. Vamos aguardar para ver se isso é real. Pessoal, finalizando o nosso resumão, grupo de promoções no Telegram, façam parte, que eu tô vendo, eu estou divulgando várias e várias promoções. Por exemplo, aqui, a 1660 Super, lá na loja, na nossa lojinha do Magazine, por 1.349, ó. Olha 3090 por 7.199, tá caindo, cara. Então tem muitas coisas, tem os produtos da China, essa placa de vídeo que eu comprei, fiz testes ontem dela aqui no canal, tá? E nós temos também nosso grupo de smartphones eletrônicos, então nós temos várias e várias promoções aqui. Recomendo que acessem, façam parte do nosso grupo. Um grande abraço, um ótimo domingo para vocês e semana que vem o resumão volta aos sábados. Valeu, falou, tchau, tchau.